João capítulo 8, versículo 12 diz assim: de novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei. Por que o meu testemunho é verdadeiro? Porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Aleluia. Porque quando você julga o outro, você já perdeu o crédito com Deus. Amém? Mas tu dás testemunho de ti mesmo. Eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro, vocês terão luz da vida. Então os fariseus disseram: mas você faz declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: sim, meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim, sei para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu a ninguém julgo. Nós começamos a falar ontem, irmãos, obrigado Jesus por essa palavra. Nós começamos a falar ontem sobre Filipenses capítulo 4, versículo de 4 a 9, e eu quero dar um pouco de continuidade naquilo, falando que muitas pessoas já entregaram o coração para Jesus, mas a sua mente ainda serve Satanás. Como? O diabo não sabe o que você está pensando, mas ele conhece você pelo seu comportamento, não é pelo que você pensa. Então as coisas, você não é responsável por aquilo que passa pela sua mente, mas você é responsável por aquilo que permanece na sua mente. Tem coisas que permanecem na sua mente, e essas coisas elas vão doutrinando você a tomar decisões a partir daquilo que permaneceu na sua mente. Então o Senhor está dizendo o quê? Que nós podemos produzir santidade na nossa mente? Sim, é isso que eu estou dizendo. Como é que eu produzo santidade na minha mente? Falando em línguas, é bom, é uma chave, glória a Deus. Lendo as escrituras, é bom, é uma chave. Edificando, usando os sentidos da alma para edificar a minha vida, sim, são chaves. Mas para mim, uma das coisas mais preponderantes que me ajudam a santificar minha mente é a forma que eu olho para os outros. Quando tu olha para as pessoas, o que você vê nelas? Você vê primeiro o defeito ou a qualidade? Porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai andar na luz. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, Ele está te convidando para olhar para pessoas através dele, não através da sua mente caída, não através da nossa humanidade simplesmente, mas olhar para a pessoa e conseguir ver: mas aquele cara não presta, pastor. Mas você, através de Cristo, tem que ver qualidades na vida dele, porque Jesus morreu por ele também. Isso você produz santidade na sua mente, não julgando pessoas dos padrões humanos, porque nós podemos pensar e concentrar nossa mente naquilo que Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 a 9, quando ele disse: irmãos, se concentrem nisso, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável, pense com excelência, pense naquilo que é digno de louvor. Porque, querido, você nasceu com a mente sadia, amém? Você nasceu com a mente sadia, ainda que herdamos uma herança corrupta, mas a nossa mente foi criada, ela foi criada no padrão de Deus, irmãos.
Não, mas é que meus pais eram assim, meus avós eram assim. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Paulo está dizendo, não, Pedro está dizendo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Amém? Se você foi resgatado da vossa vã maneira de viver, você também precisa entender que você foi resgatado da vossa vã maneira de pensar. Amém, irmãos? Amém. Da vã maneira de pensar, nós fomos resgatados. Eu estava lendo esses dias agora o Salmo 51, quando Davi clama ao Senhor, principalmente ali o versículo 10, o verso 10, que foi a primeira coisa que eu li na Bíblia. Quando eu aceitei Jesus em 1995, na verdade eu voltei para Cristo, e eu estava na casa da irmã Jacira, ela pegou uma Bíblia e botou na minha mão, e o primeiro versículo que eu li foi esse, Salmo 51, 10, cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim o espírito inabalável, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu santo espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, então eu ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Foi a oração que Davi fez depois de ter pecado com Batseba, que ele foi para o deserto, e eu acredito que ele orou e disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu acredito que Davi estava pedindo um coração igual ao do Urias, porque quem ungiu a cabeça de Davi foi Samuel, mas para mim quem ungiu o coração foi Urias, aquele cara leal, que dormiu na porta do rei, não teve coragem nem de ir para a sua casa, disse, não meu rei, eu não posso ir para minha casa, e Davi tentando empurrar ele para ele se deitar com a sua esposa, para que o filho, ele pensasse que fosse, o filho que Batseba estava esperando, pensasse que fosse dele, e ele disse, não meu rei, eu não posso ir para minha casa enquanto os meus companheiros estão na guerra. Que lealdade, irmãos. Davi, cara, se ele não dormir com a esposa dele, eles vão saber que o filho é meu. Então, ele manda esse rei com uma sentença, esse homem com uma sentença de morte na mão. Quando Joabe abre a sentença, está escrito, põe Urias na frente da batalha. Em outras palavras, mata ele. Porque se ele morre, a esposa fica viúva, então eu posso casar com ela. Aí está tudo certo, a gente resolve o B.O. Só que ele não contava com Deus. Porque o homem, quando ele está, sabe, quando ele está envolvido em prazeres, seja sexuais ou financeiros, ele cega, irmão. A gente cega. Se a gente não cuidar, a gente fica cego. O homem tem que cuidar, senão a gente perde o rumo. Amém, irmãos? Eu falo a gente porque eu também sou homem. E a gente tem que tomar conta mesmo, cuidar dos nossos olhos, que os olhos são as janelas da alma. Os nossos ouvidos são as portas de entrada. Pensa numa coisa o dia inteiro, para você ver o que acontece. Daqui a pouco você está fazendo aquilo. Então Davi entregou a sentença de morte para Urias. Ele foi, entregou para Joabe, Joabe botou ele na frente e não deu outro, ele morreu. Só que Deus liberou uma sentença, a espada não se apartará da sua casa. Porque essa não foi a sentença que Deus liberou. Você acha que Deus disse assim, você matou o cara, agora eu vou matar seus filhos? Não, não foi Deus que liberou, foi ele mesmo. Porque quando Natan perguntou, Davi, Natan entrou no palácio e disse, Davi, tem um homem que tem uma ovelhinha e tem um outro que tinha várias ovelhas. Você acredita, Davi, que aquele cara que tinha várias ovelhas pegou a ovelhinha daquele homem que só tinha uma e matou ela, entregou ela e sacrificou ela?
acabou com a vida daquele cara, que ele só tinha uma. Davi, enfurecido, levanta do trono e diz: esse homem tem que morrer, e tem que devolver 4 vezes mais. Natan olha e diz: esse homem é você. Ele disse: eu vou morrer. Aí da primeira sentença Deus livra ele. Deus diz: fica tranquilo, você não vai morrer, mas da segunda sentença você não vai ser livre. A espada não se apartará da sua casa. Aí depois você conta quantos filhos de Davi morreram. Morreu Absalão, morreu Aminon, morreu Adonias. Morreu sendo, não morte natural, morreu sendo matado. E morreu o filho da Batseba, com 7 dias. O que eu aprendo aqui? Que tudo que você deseja para os outros, ninguém dá aleluia, amém, eu sei que é difícil, mas eu estou tentando tirar as fortalezas da sua mente. Então como é que eu me livro disso, pastor? Pensa no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Quando todo mundo dizia assim: aquele homem não presta, você diz: mas Deus pode mudar a vida dele. Você tem que ver coisas boas em meio a coisas ruins. A gente tem o hábito de ver defeito no meio da qualidade. A gente tem o hábito de ver coisas ruins no meio de pessoas boas. Mas você, cristão, você vai ter que mudar sua ótica. Você tem que aprender a ver coisas boas no meio das coisas ruins. Aleluia! Amém! Conta-se uma história que tinha uma mulher na igreja que ela não falava mal de ninguém, e os jovens da igreja estavam revoltados com aquela mulher, dizendo: essa mulher não fala mal de ninguém. Ô, irmã, a irmã conhece o irmão João? Conheço, uma bênção. E o irmão João não prestava. A irmã conhece a irmã? Conheço. A irmã, uma ungida de Deus. Aí os meninos vão pegar essa senhora. E o diabo, irmã, o que é que a senhora acha dele? Ela diz: perseverante, muito perseverante. Porque assim, irmãos, se você começar a olhar para as pessoas, você vai mudar a ótica de como você pode ver qualidade no meio dos defeitos. Quando você olhar para alguém, minimiza os defeitos e maximiza as qualidades. E quando alguém vier falar daquela pessoa para você, não dá ouvido, porque você não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas se você tem a mente de Cristo, os seus olhos são diferentes. Você não está abominando, ou melhor, você não está eliminando os defeitos. Você sabe que tem defeito, você só não vê eles primeiro. Você sabe que tem problema, mas você olha com os olhos de Cristo. E se você olhar com os olhos de Cristo, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Mas se teus olhos forem mal, todo o teu corpo está em trevas. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo: quando você olhar para alguém, olhe através de mim. Não fale mal das pessoas, não toque nas pessoas, deixe as pessoas a vida delas. Cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida. Aleluia. Pessoas boas não gastam tempo para falar mal dos outros. Quem gasta tempo para falar mal dos outros são pessoas invejosas, maliciosas, frustradas, que não deram certo na sua vida. Então, se falasse da vida delas, não teria ibope. Tem que falar da vida de alguém. Como que nós vamos ter uma mente sadia? Como nós vamos ter uma mente sadia se eu sei que o Senhor é a minha origem, que o Senhor espera que eu olhe para o mundo como Ele olha? Você nasceu de Deus. Os que são nascidos de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Eu não estou dizendo que tocar, e tem gente que fazendo mãozinha para o diabo: vem Satanás. Não, não, esse tocar não é o tocar de preparar ciladas, é o tocar de usar a sua vida, usar a sua boca, usar seus olhos, usar seus ouvidos. E muitas pessoas, irmãos, cristãos, estão na igreja, eles servem a Deus com o coração, oram, choram, devolvem seus dízimos, mas a sua mente ainda está vagando. Cutuque alguém e diga: se prepare.
Diga: se prepare, irmãos, para andar com os olhos de Cristo, para andar com os pés de Cristo. Aleluia. Ele é o cabeça e você é o corpo. A tua preparação determina o seu raio de influência amanhã. Naquilo que você se prepara, você se torna forte. Você não tem que saber tudo, mas você tem que estar preparado naquilo que você sabe. E se você já sabe que Jesus é a luz do mundo, e se você já sabe que Jesus não quer que você se comporte assim, você não pode viver a mesma coisa, irmãos. Você não pode esperar nada de um ano novo vivendo as mesmas coisas. Nós precisamos de uma mudança. O campo missionário daqui por diante será para aqueles que se preparam. Amém, irmãos? O campo missionário daqui por diante vão ser para aqueles que se preparam, para aqueles que estão afiando as suas oportunidades, afiando as suas espadas, não jogando fora as suas oportunidades. Irmãos, as oportunidades jogam a favor de mentes preparadas e posicionadas. As oportunidades jogam a favor. Claro, tem o tempo do ensaio, tem o tempo que parece que não dá nada certo, você faz tudo certo e dá tudo errado, porque Deus está te preparando. Na realidade, nós estávamos conversando esses dias, eu, Fábio, Mateus, mas eu acho que é o Diogo, nós estávamos conversando algumas coisas. Todo profeta de Deus, ele frustra pessoas. Todo profeta de Deus, ele é frustrante. Por quê? Porque um profeta de Deus, ele vai pôr a mão em você e vai dizer assim: assim diz o Senhor, Natan, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pronto, Natan disse: meu Deus, esse homem é um homem de Deus. Aí quando ele está com um problema, para quem ele liga? Para o profeta de Deus. Aí agora chegou a hora do profeta de Deus frustrar ele, dizer: não, vou orar por você, Deus te abençoe e te guarde. Ele não vai falar nada? Não vai. Porque senão cada vez que ele enfiar um prego no pé, ele vai me ligar. Cada vez que ele tiver um problema, ele vai me ligar. Por isso que tem um monte de pessoas que tem profetas e gurus de estimação. Você tem que frustrar as pessoas. Então ora, profetiza, ok, mas tem um dia que você não vai falar. Tem dia que você não tem nada para dizer, você não tem que inventar. Você não tem nada para dizer, diga: irmão, vai orar. Deus vai te dar vitória, querido. Aleluia. Mas não vai falar nada? Não vai falar nada. Você está numa casa, tem 20 pessoas, aí recebe a visita de um profeta, ele tem que profetizar para as 20 pessoas, irmão? Não. Mas por que é feito isso? Porque ele tem que mostrar serviço. Tem que mostrar serviço. Não, queridos, a nossa mente precisa mudar. Deus vai fazer coisas novas, sim. Ele faz nova todas as coisas. Mas as coisas que Deus vai fazer não é comparada com o que Ele já fez. Tem algumas coisas que elas já estão prontas, mas você precisa acessá-las. A cruz, ou melhor, a queda nos tirou do pleno. Nós perdemos a vida plena com Deus na queda, mas na cruz o acesso foi devolvido. Então você sabe o acesso, não sabe? Mas não é todos que vão acessar o acesso. Por quê, pastor? Porque se acomoda. Irmão, você não derruba gigante com um golpe de sorte. Você não derruba gigante com um golpe de sorte. Quando Saul disse: Davi, você não pode, você é menino, você não vai conseguir derrubar esse gigante. Ele disse: não, mas eu já matei leão e urso. Ou seja, eu já treinei, eu estou preparado. Davi o derrubou porque estava preparado. Não são golpes de sorte que vão te ajudar, porque quando acontecer, você não vai dar a glória para a sorte, você vai dar a glória para Deus. E Deus vai dizer: aconteceu porque você também estava preparado para esse dia. Amém? Deus vai mandar você se preparar em coisas que você achava que não tinha nada a ver. Se prepare, porque Deus vai mandar você se preparar em coisas que você acha que não tem nada a ver. Você vai dizer: não tem nada a ver, eu já sei. E o Deus vai dizer: vai se preparar. Vai se preparar a novos desafios. Diga para alguém: novos desafios. Diga: novos desafios.
Deus vai preparar, irmãos. Deus prepara tudo. Noé um dia abriu uma janela na arca, lembra? Ele abriu uma janela na arca para soltar um corvo. Ele soltou o corvo, depois soltou uma pomba. Por que ele abriu uma janela na arca? Porque tinha uma janela na arca. Ou seja, quando ele fez a arca, os 100 anos que ele estava fazendo a arca, ele fez uma janela. Talvez você faz uma janela e não sabe nem para que ela vai ser usada. Mas no dia que ele precisou da janela, a janela estava lá. Ele não pegou um maçarico e disse: corta que vão abrir uma janela aqui. Não, a janela já estava pronta. Então tudo que você for construir, deixe uma janela para os próximos dias, que vão apontar você para os próximos dias, para os próximos passos. Daniel estava na Babilônia, escravo em Babilônia, mas ele abriu uma janela para Jerusalém. Ou seja, eu estou aqui, mas o meu alvo é lá. E um dia os homens vão sair daqui e vão lá restaurar aquele lugar. Então eu já vou abrir uma janela e já vou começar a interceder por aquilo que vai acontecer. Aleluia! Então se preparem, irmãos. Afiem as suas espadas. Estudem. Treinem. Treinem a sua mente. Treinem o seu profetismo. Treinem, irmãos. Aleluia! Prepare-se. Profeta nasce profeta, mas ele precisa ser treinado. Tem pessoas que têm muitas visões, mas não sabem colocá-las na mesa. Tem pessoas que sabem muito, mas do que nada importa. O mundo nem havia sido feito, você nem havia nascido, e Deus já tinha imolado o cordeiro. Deus trabalha para frente, irmãos. Amém? Deus trabalha para frente. Eu não preciso saber tudo, mas eu posso aprender tudo. Já pensou? Você sabe o que tem mais? Você sabe o que tem mais nas escrituras? Cadê minha Bíblia? Oh meu Deus. Você sabe o que tem mais? Presta uma Bíblia só para mim não ficar sem Bíblia, irmão. Aleluia. Essa eu não consigo ler, muito pequenininha. Você sabe que tem mais? Sabe ou não sabe? E o que é que você está fazendo para viver o mais? Você sabe que tem mais? Tem mais ou não tem? Se você mergulhar aqui, tem ou não tem? É um poço sem fundo, meu irmão. O que é que você está fazendo? Você já se acomodou nos tantos livros que você já escreveu, nas tantas empresas que você já abriu, nas tantas pessoas que você já abençoa? Você já parou? Ou você está olhando para frente como um Caleb, dizendo assim: eu quero mais, eu quero mais? Mas você já tem 85 anos, mas eu quero mais. Dá essa Bíblia aqui, que essa aqui é melhor para expulsar demônio. Aleluia, aleluia. É lá do Pará, irmão. Cupuaçu, está cheio de cupuaçu. Aleluia. Glória a Deus. Essa aqui não vem não, que essa aqui dói. Se prepare. Se prepare. Afie as suas espadas. Expanda a sua mente. E no mundo espiritual você precisa se preparar. Você precisa dar tempo para Deus te conduzir naquilo que Deus tem. Há uma necessidade de conhecer. Há uma necessidade de entrar naquilo que já está pronto, mas se você não entrar, não acessa. E para você nunca vai ser novo. E aí é melhor você dizer: não tem nada, Deus não vai fazer mais nada, tudo já está feito. Não, Deus tem muito para fazer. Ele já fez, mas eu posso não viver isso. Mas eu tenho um chamado. Ter o chamado correto não é sinônimo de estar preparado. Como é que você vê a igreja hoje? Como? Quando você olha para a igreja, qual é a sua expectativa? Porque os olhos de Deus sempre foram focados na continuidade. Se prepare para a vida, não só para o culto. Você não tem que ler a Bíblia porque você está na escala de abrir o culto. Você não tem que ensaiar porque você está na escala do louvor.
Você não tem que pedir uma palavra porque eu vou abrir o culto, domingo eu estou na escala. Ai, bendita escala. Não, você tem que se preparar quando ninguém está vendo, quando não tem escala. Quando você passa pelo pastor presidente e diz: Pai do Senhor, doido para ele dizer, domingo você abre o culto, e ninguém diz nada para você. Eu sentava na igreja da irmã Vanira, sentava assim na primeira fila e ficava assim, ó, porque ela passava para lá e para cá e me olhava, e eu ficava olhando. Quando ela fitava que os nossos olhos se encontravam, ela dizia: Irmão Luiz, vai dar uma palavra. Aí eu me levantava, ela dizia assim, ó, mas não enfada. Bem na cara dura assim, não enfada, como quem diz, não demora. 5 minutos, tá, irmão Luiz? 5 minutos. Ei, já aqueles 5 minutos eu voltava para casa da minha bicicleta assim. Aqueles 5 minutos era uma eternidade. Meu Deus do céu, 5 minutos. A gente conseguia, Fábio, a gente falava uma página inteira em 5 minutos. A oportunidade. Oh meu Deus. Aí você ia em casa e disse: eu vou me preparar de novo, porque vai ter outras oportunidades e eu vou aproveitar elas. Isso é uma mente que anda na frente, meu irmão. Eu só estou aqui porque eu fui teimoso. Eu acho que eu nem tinha chamado, eu que me chamei. Eu acho que eu nem tinha chamado. Eu disse: deixa que eu sei fazer. Eu não sabia. Eu consigo. O pastor dizia: quem é que pode? Eu disse: eu. Quem é que pode? Eu. Deixa eu lavar. Não, mas você já lavou ontem, Luiz. Eu lavo de novo. Eu queria ser visto, irmão. Eu queria que alguém visse que eu era útil, que eu podia ser útil para alguém. Um dia alguém me olhou com os olhos de Cristo. E alguém me olhou com os olhos de Cristo e disse: chama ele. Aí quem estava atrás disse assim: ele. Se prepare. Se você sabe de onde você veio e para onde você vai, não tem problema você dar testemunho de si mesmo. Você dizer: eu sei fazer. Ah, mas está exaltado, soberbo. Isso não é exaltação, é segurança. Eu sei quem eu sou em Cristo. Ah, mas está soberbo. Não é soberba. Soberbo é você querer o lugar dos outros. Soberbo é você querer um lugar que não é seu. Mas quando o lugar é seu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eu vou brigar por esse lugar, porque esse lugar foi o que Deus colocou você. Brigue pelo seu lugar. Quando alguém diga: brigue por ele. Brigue pelo seu lugar. Se foi Deus que te colocou aí, brigue pelo seu lugar. É seu esse lugar. É seu esse lugar. É seu esse lugar. Ah, pastor, mas isso é... Não, tem que abrir mão, né? Não, tem que abrir mão. Tem que ser humilde, tem que ser simples, tem que ser humilhado. Mas fique tranquilo que Deus se encarrega de fazer tudo isso com você. Oh, bebê, Deus vai fazer tudo isso com você. Fique tranquilo, Ele vai te humilhar. Todo mundo vai e você não vai. Todo mundo tem o dinheiro para comer, você não tem. Todo mundo tem o dinheiro para pagar o ônibus, você não pode. Todo mundo, você não vai. Você vai ficar de fora. Ninguém nem vai notar que você ficou de fora. Nem vai notar. Mas fica tranquilo. Um dia alguém vai te olhar com os olhos de Jesus. Então esteja pronto para este dia. Porque diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que tu tens pouca força, mas guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Ei, alguém está me entendendo aqui nessa noite? Muitos confiam em seus carros. Eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito. Que clama só
pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei de lá vem. Ele vem saltando, ele vem saltando. Hoje Deus tira você de um lugar e coloca outro em outro lugar. Deus tira você de um ambiente e coloca no ambiente dele. Por isso, não se prepare para um culto de glória, se prepare para uma vida de glória. Uma vida de glória. A glória inclui todos os aspectos da sua vida. Uma vida de glória tem que ter um crescimento de glória em glória. Porque um culto de glória não pode contentar você. Amanhã você vai querer mais glória. Por isso, uma vida de glória, ela cresce de glória em glória. Por isso você precisa crescer e expandir, porque se até Deus cresce na sua revelação, Deus expande na sua revelação. Ele expande, já está pronto, mas Ele quer que você enxergue, que você veja. Aí você diz, Deus não fez. Aí Deus diz, eu fiz, você não viu. Porque eu disse para você, se santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Deus não está dizendo que se você se santificar ou não, se você não vai se santificar, Ele não vai fazer. Ele está dizendo, eu vou fazer maravilhas no vosso meio. Mas se você não se preparar, você vai passar batido, você não vai experimentar, você não vai desfrutar disso. Então se santifica hoje, porque amanhã. Deus é tão lindo que Ele espera você se preparar. Por que Ele não faz hoje? Porque você não está pronto. Então Ele disse, santifica hoje, porque amanhã eu farei. Mas faz hoje. Deus disse, hoje não. Hoje você vai viver, vai desfrutar muito rápido, vai comer muito rápido. Se você estiver preparado, não vai ser um culto, não vai ser só numa reunião, vai ser uma vida de glória em glória, que você vai crescer em tudo. Se sua vida espiritual cresce muito, mas sua mente não, você não entra no propósito de Deus. Irmãos, nós temos que sair de uma mente espiritualista e entrar numa mente espiritual que governa sobre a carne. Uma mente espiritualista não governa sobre a carne. O que governa sobre a carne é uma mente espiritual. Uma mente espiritualista, ela tem nuances da glória de Deus. Ser espiritual não é ser espiritualista. Ser espiritual é respeitar as fases que você está vivendo. Tem dia que você vai estar mal, cara, você não tem problema nenhum, você tem que chorar. Tem dia que vai faltar fé, tem dia que... Rapaz, tem dia que o negócio está estreito. Tem dia que você não está bem. Você tem que respeitar o dia que você não está bem. O dia que você não está bem, fale menos, para não brigar mais. Quando você estiver muito alegre, não faça promessas, porque no outro dia você pode ficar triste. Aí você lembra das promessas que você fez e não consegue cumpri-las, porque você está triste. Respeite as fases da sua vida. Então não adianta ser espiritualista, nós temos que ser espiritual, porque só uma mente espiritual governa a sua carne. E quanto mais nós somos tomados pela mente de Cristo, mais nós vamos lembrar da nossa origem, do plano original. Quanto mais a mente de Cristo é estabelecida na minha,
mais eu me lembro da ideia original de Deus. Por isso que tem coisas que a gente não consegue mais fazer. Não é que a gente ficou chato, ficou religioso. Tem música que eu não consigo cantar, não é porque eu sou chato, é porque não faz sentido para mim. Tem pregações que eu não consigo ouvir, porque eu sou o Jason da pregação, eu sou o expert. Não! É porque são coisas redundantes. São coisas redundantes, não é que você ficou chato, ficou exclusivista. Não, não se trata de ser exclusivista. Se trata de coisa que não faz mais sentido, Jacques. Você vai ouvir uma coisa que não faz sentido. Aí você está construindo com uma colher de pedreiro, chega alguém com um pincel e diz, tem que pintar. Você diz, mas não está pronto, você quer pintar. Você só pode pintar depois que estiver pronto. A casa não está nem pronta, o cara já quer encher de móvel, mas você nem pintou ainda. Sabe, as pessoas têm dificuldade de respeitar as suas fases, os seus processos. E elas se frustram rápido. Irmãos, se você quer plantar cogumelo, o cogumelo leva 7 horas para nascer, mas você arranca ele com o dedo. Um carvalho leva 70 anos. Mas é preciso pelo menos uns 20 homens de mão dada para dar a volta nele. O que você está construindo, meu irmão? Você precisa entender que você está cooperando com aquilo que Deus está fazendo, mas você também está construindo, e cada um veja como constrói. Eu não posso dizer que Jesus já fez tudo na cruz e agora é só tudo, eu tenho que aproveitar tudo, porque já está tudo pronto, Saulo. Está pronto. Mas a minha parte, a minha responsabilidade de construir, cada um veja como constrói, porque o fogo vem. E você se pergunta, por que nós não estamos vivendo ainda um avivamento, pastor? Graças a Deus que não. Porque se o fogo vem, ele vai revelar as nossas obras. E as nossas obras que são de palhas, de feno ou de madeira, elas serão queimadas pelo fogo. Mas é melhor ser queimado agora pelo fogo de Deus do que pelo fogo do inferno. Então é muito melhor Deus nos reprovar agora, irmãos. E quando Deus te reprovar, uau, glorifica Deus. Porque Deus está dizendo, eu estou te dando uma chance de fazer direito. Foi isso que ele fez com Caim. Caim ficou bravo e Deus foi conversar com ele. Deus não foi conversar com quem deu a melhor oferta, ele foi conversar com Caim, que a cabo de dias fez a sua oferta. E Deus perguntou, Caim, cadê teu irmão? Ele disse, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Você é assim, porque se você não é guardador, você vai se tornar assassino do seu irmão. Porque se você não vê falar bem dele, você vai falar mal. Se você não vê coisas boas nele, você vai conseguir ver coisas más nele. E esse é o melhor lugar para esconder os nossos problemas, é no problema dos outros. Como é bom esconder pecado no pecado dos outros. Você conta dos outros para não falar dos seus. E aí Caim diz, eu não sou guardador do meu irmão. E Deus diz, por que você está atribulado? Por que você está triste? Deve ter rolado um papo ali, uma conversa, e Caim deve ter dito, eu fiz a oferta, o senhor não recebeu. E Deus disse assim, se você, olha aqui, está aqui, eu amo vocês. Eu amo vocês. Amém? Não vai ter aumento esse ano, mas eu amo vocês demais. Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aí quem veio falar com ele? Quem veio falar com ele? Quem veio fazer ele ver o que ele tinha feito? Deus não foi lá celebrar com Abel. Abel, você é o cara, você é muito melhor que seu irmão. Abel, é nós. Não, ele não falou isso. Deus foi tratar com quem tinha errado. Deus foi tratar do cara que fez errado. Deus disse assim para ele, então disse o Senhor, por que andas irado? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. Uau, que forte isso, irmão. Deus estava dizendo o seguinte: eu dei uma oportunidade para você fazer, para vocês me adorarem. Teu irmão me adorou certo, você me adorou errado. Eu vim aqui dizer para você que eu vou te dar mais uma chance para você fazer. Deus estava dizendo assim, ó, se você fizer bem feito, você não vai ser aceito. O que é que Deus está dizendo para Caim? Faz de novo. Ah, você tem que falar isso para alguém que está perto de você. Você diz assim, faz de novo, irmão, mas dessa vez faz melhor. Faz de novo e faz melhor. Então, quando alguém não gostar da sua música, diz assim, eu vou fazer melhor. Quando alguém não gostar da sua bateria, você diz, eu vou fazer melhor. Quando alguém criticar a sua pregação, diz, irmão, como você pode me ajudar? Eu quero fazer melhor. Em vez de você ficar irado, Belém, Belém, nunca mais de bem. Em vez de você ficar iradinho, em vez de você ficar exaltado, se abandonar em si mesmo, vai lá e diz, irmão, perdão, eu quero fazer melhor. Porque Deus, Ele vem sempre dizer para você, eu vou te dar mais uma chance para você fazer. Eu vou te dar mais uma oportunidade, faz de novo. Mas faz bem feito. Se tu procederes bem, não serás aceito. Agora tem uma coisa, se tu não procederes, vai entrar um desejo no teu coração, de inveja, de malícia, de maldade. E aí você já não vai mais olhar para o teu irmão como teu irmão, você vai olhar como teu competidor. Você não vai mais ver ele como companheiro, mas como competidor. E aí você vai competir lugar com ele, até o ponto de você matá-lo. É isso que o Senhor está dizendo. Cutuca alguém que está do seu lado e diz, faz de novo. Mas diz, mas agora, faz bem feito. Faz de novo. Eu errei, cara. Mas faz de novo. Eu falei, eu não devia ter falado. Faz de novo, não fala mais. Vai lá, mas nós não. A gente se coloca no lugar que a gente está certo. E Deus só está pedindo, faz de novo. Aleluia. Que Deus lindo, irmão. É ou não é? O pastor presidente, Deus, vamos dizer, por que Deus não foi conversar com Abel e dizer assim, Abel, você é o cara, mano. Você entendeu o que é oferta? Teu irmão não. Vou te consagrar para o ministério. Quem entendeu morre primeiro. Quem entendeu morre primeiro, Liz. Você entendeu? Deus não vai te... lindo, lindo. Não vai. Aí você vê assim, pô, cara, eu faço tudo certo, Deus não fala comigo. O Zé Ruela lá faz tudo errado, e o Senhor está dando mais uma chance para ele. E Deus diz, porque Luiz, eu não quero perder ninguém. Você já entendeu, você fez certo, vamos para frente. Mas ele não entendeu ainda. Vamos ajudar ele. Você está me entendendo, querido? Isso é uma mente criativa de Deus. Uma mente que não quer perder ninguém. É aquela argamassa mole que junta os tijolos duros. É aquela pessoa que se submete, sabe? Sabe aquele cara durão? Sabe aquela pessoa? Tem pessoas que você vai abraçar ela. Eu abraço irmãos aqui. Tem gente que eu vou abraçar que faz assim com medo. Deve ter sofrido muito na mão de pastor. Irmãos, quanto mais nós somos tomados pela mente de Cristo, mais nós lembramos da nossa origem. De onde viemos determina o que somos. O que somos determina o que fazemos. Por isso que Jesus diz, eu sei da onde eu vim. Eu sei o que eu vim fazer.
Se viemos de Deus, isso determina o que somos e o que fazemos. Amém? A soberania de Deus está... Cara, é até perigoso falar disso, não vou falar não. Vou falar só para você, tá, Vânia? A soberania de Deus está condicionada a nossos atos. Como é que é isso? Você está dizendo que a soberania de Deus está condicionada aos nossos atos? O senhor está dizendo, Deus não impõe a sua soberania. Deus não impõe a sua soberania. Ele espera que eu, seu servo, faça isso. Deus não impõe a sua bondade. Deus espera que eu, servo-lhe, manifeste a sua bondade. Deus não impõe o seu amor, mas Ele espera, Ricardo, que eu, servo de Deus, eu manifeste o seu amor. Deus não impõe a sua soberania, porque eu fui criado para manifestar a sua presença. Ele espera que você, cutuca alguém e diga, você tem que fazer isso. Mas você só vai fazer isso com uma mente posicionada nele. Eu não posso entregar a Deus a responsabilidade que Ele entregou a mim. Deus me deu uma responsabilidade de representá-lo, não de substituí-lo. Deus me deu uma responsabilidade de representá-lo, não de substituí-lo. Ele entregou a mim, eu não posso entregar a Deus a responsabilidade que Ele entregou a mim. Por isso nós somos servos dos nossos pensamentos e impulsos. Assim como o homem pensa no seu coração, o que é que diz as Escrituras? Assim ele é. Então a minha tarefa aqui não é bater no mecanismo, não é bater no sistema, não é, a minha tarefa não é bater no sistema, não é atacar o mecanismo, eu não faço parte dele. Aleluia! Porque se eu ataco o mecanismo, eu estou dizendo que o mecanismo tem alguma coisa para me oferecer, e ele não tem para me oferecer, para me discipular. Como disse uma frase que o pastor Beto gosta muito, não basta ser ortodoxo, eu preciso ser ortoprático. É isso, Beto? Eu preciso ser prático nas minhas ações. Ser prático não é suficiente ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração. Você já viu Jesus censurando alguma pessoa com a sua santidade? Não, Jesus censurava com o seu amor. As pessoas nunca ficaram constrangidas com a sua santidade, ficaram constrangidas com o seu amor. Porque Ele nunca impôs santidade para ninguém, e muito menos amor. Mas o seu comportamento, irmãos, constrangia as pessoas. Aleluia! Só o fato de chamar Judas de amigo já é, meu Deus, é coisa do outro mundo. Aleluia! Por isso uma pessoa que não vive perdão e não tem a sua mente expandida em Cristo, nunca chegará onde Deus deseja. Porque é o perdão que me faz prosseguir. Como eu vou prosseguir sem crescer? Como vou crescer sem perdoar? Por isso que quem não perdoa não cresce. Quem não perdoa não cresce, não expande a sua mente. O perdão é algo incondicional a um discípulo de Jesus. Você não pode botar condições para perdoar. Você tem que perdoar e ponto final. Eu perdoo, mas não esqueço, não perdoo. A falência do perdão em uma geração certamente fará com que essa geração não chegue aonde Deus deseja. Por isso o perdão não pode falir em nosso meio, irmãos. Não pode. Amém, irmãos? Você que está cansado e sobrecarregado, está cansado porque está carregando o fardo que já deveria ter soltado, por causa do medo, do orgulho. Tem 3 coisas que movem um homem, irmão: é o medo, o orgulho ou o amor. É o medo, é o orgulho ou é o amor? Você vai ser movido por medo, por orgulho ou por amor. Como eu disse, o diabo não sabe o que você está pensando,
mas sabe o que você está demonstrando. Sabe? Então, problemas na sua vida sempre vão ter. Você percebeu que virou o ano e os problemas continuaram? Os foguetes não deram jeito nos problemas. O panetone não deu jeito. O Papai Noel não deu jeito. Virou o ano e hoje, dia 2, o banco abriu. O banco abriu hoje, irmão, para a nossa derrota. Aquelas compras que você fez dia 22, 23, que você achou que nunca ia chegar janeiro, que eles prometeram para você, dizendo, você paga em 45 dias. Você diz, tem 45, acabou 45. Amanhã fecha a conta, irmão. Você viu que não resolveu nada? Então você não vai viver um novo de Deus fazendo do mesmo jeito, fazendo da mesma coisa. Então, em vez de procurar um lugar seguro, procure um comportamento seguro. Como que eu vou fazer agora? O que eu preciso me desvencilhar a Deus? O que eu preciso soltar? O que eu devo parar de fazer para que a minha vida melhore? Não tem a ver com ninguém, tem a ver com você. Tem a ver com você. Diga comigo, consciência geracional. Consciência geracional. Eu vou terminando aqui. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo os principados e potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito atua onde? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, os principados territoriais exercem influência de um sistema, eles exercem influência. O Senhor está dizendo, você vivia assim, agora você não pode viver mais daquele jeito. Não é a forma que você resolve problema, não é a forma que você se comporta em um casamento, não é a forma que você era funcionário, mas agora você tem Cristo, você não se movimenta do mesmo jeito. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 6, bota ali para mim, 2 Coríntios 10, de 3 a 6, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, versículo 6, e estando pronto para punir toda desobediência. Quando é que você pode punir a desobediência? Quando você leva os seus pensamentos à obediência. Como que você anda em desobediência e quer punir quem está em desobediência? Você está me entendendo? E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu preciso me submeter à vontade de Deus, e aí sim eu posso punir a desobediência, não o desobediente. Eu não tenho direito de julgá-lo, de condená-lo. Eu posso instruí-lo, ensiná-lo, e devo fazer isso, porque esse é o meu trabalho em Cristo. Todo movimento é resultado de uma ideologia que se transforma em filosofia de vida.
todo o movimento. 2 Coríntios 4:4, bota aqui para mim, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A mente é o campo de Satanás, onde ele tenta cegar o nosso entendimento. Por isso, mensagem, irmão, eu saí daqui ontem, depois de pregar ontem, eu fui para casa, eu estava derrubado. Aí ele se perguntou: estás bem? Eu digo: não, eu preciso deitar. Eu estava cansado, porque nós estamos aqui destruindo fortalezas nesses dias, fortalezas aqui da mente. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Minha luta não é contra você, meu querido, é contra aquilo que está tentando te cegar, contra aquilo que está tentando roubar a fé de você. Você está me entendendo? Porque essa é o campo que Satanás trabalha. Por isso pessoas entregaram o seu coração para Cristo, mas sua mente ainda não está firme no Senhor. A particular característica de gente de reino é que eles ensinam as pessoas a pensar. Se você é um pastor do reino de Deus, você ensina as pessoas a pensar, não só a se mover em Deus. Você ensina a pessoa a pensar. Se você é um homem de Deus, você ensina as pessoas a pensar. Se você é uma mulher de Deus, você ensina as pessoas a pensar. E eu já estou terminando, e agora de verdade mesmo. Esdras capítulo 7, versículo 10. Guarde isso. A particular característica de gente de reino é que eles estão sempre ensinando as pessoas a pensar. Eles não prendem as pessoas naquilo que eles sabem. Eles ajudam elas a caminhar, a destravar no seu propósito, no seu destino. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esdras capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que é que Esdras fez? Ele buscou a lei, ele cumpriu a lei, e ele ensinou a lei. Como que eu posso ensinar o que eu não busco? Como que eu posso ensinar o que eu não cumpro? Eu sou hipócrita. Ele buscou, cumpriu e ensinou. E se você não sabe, então diga que não sabe. Diga: pastor, alguém pode me ajudar, porque eu não sei. Tem pessoas que sentam na minha frente: pastor, eu precisava de uma ajuda sua, você pode me ajudar? Você pode me dar uma palavra? Eu precisava resolver um problema. Eu estou falando, a pessoa dizendo: não, eu sei. Eu digo: se você sabe o que você veio fazer aqui, se você já sabe. Não, você não sabe, por favor diga: eu não sei, me ajudem. E não é feio não saber, irmãos. Não é feio. Esdras buscou, praticou e ensinou. Homens de Deus, mulheres de Deus para os próximos dias não são pessoas que só vão movimentar as águas. Não, Vânios, não são. São pessoas que estão, ajudando as pessoas a pensar. Pense nisso, pense naquilo. Ajuda as pessoas a expandir, não os seus negócios, mas sua cabeça, porque expandindo a sua cabeça vai expandir seus negócios. Expandindo a sua cabeça, seu casamento vai melhorar, a sua família vai melhorar. Irmãos, eu estive na Grécia agora, eu e Iraci, e uma equipe de 34 pessoas. Nós estivemos na Grécia, nós tivemos o prazer de passar na cidade de Bereia. E depois, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, Atos capítulo 17, versículo 10 a 12, fala de Bereia. Os crentes de Bereia, eles aprendem com entendimento, eles aprendiam com entendimento. Porque a Bíblia diz que eles eram nobres, de mentes nobres. Eles examinavam. Essa palavra examinar ali no original é estar como um juiz que conduz uma investigação. Ou seja, o apóstolo Paulo passou lá e ensinava, e eles iam investigar para ver se era isso mesmo. Eles não diziam: Jesus está voltando, sentado num jumento, amém. Não. Você está falando amém por coisas que você não entendeu. Não fale amém para tudo.
Procure saber com entendimento. Se alguém está falando de alguém, não compra briga se você não sabe a verdade. Não entre em confusão que não é sua, não entre em bola dividida. Eu sei o que é isso, irmão, entrar em bola dividida. O que você tem que passar por Cristo, o que você sabe tem que passar por Cristo, porque Cristo é a palavra. E Cristo tem uma consciência geracional. A mente de Cristo, ela vai libertar você do imediatismo. A mente de Cristo vai salvar você daquilo que é imediato. Tem coisas que vai acontecer imediatamente? Vai. Mas nem tudo em Cristo é imediato. E a mente de Cristo liberta você do imediatismo. Daquela coisa da campanha de 7 dias para Deus te dar vitória. Daquela coisa para te libertar. Você vai fazer agora 3 dias. Não, não é assim, irmãos. Nós não podemos estabelecer coisas que Deus pediu para a gente. Amém, irmãos? Sua mente armazena informações. Até onde pode chegar sua mentalidade? A minha pergunta é essa: até onde pode chegar? Porque ela armazena informações. Então treine a sua mente. Um halterofilista levanta peso por quê? Porque ele treinou os seus músculos. Treine a sua mente a pensar. Treine a sua mente, vai dando ordem para ela. Quando você ficar o dia inteiro imaginando uma coisa ilícita, começa a falar com a sua mente, em nome de Jesus, diga: sai da minha mente, em nome de Jesus, eu te repreendo. Você não pode ficar calma, você não está endemoniado. Você só está dando uma voz de comando para aquilo que está passando pela sua mente. A nossa mente, ela tem uma natureza da preguiça. Ela tem uma natureza de se acomodar no que está pensando. Ela se acomoda. Mas se você exercitar ela, exercita a sua mente. Toda pessoa precisa de alguém que desafie ela. Você nunca vai descobrir o seu potencial até que você seja desafiado. Sabe quem é que tem mau hálito, irmão? Quem tem mau hálito é aquele que não tem amigo. Porque se tem um amigo de verdade, diz que você está com mau hálito. Ele chega e diz: ô irmão, chupa um Trident, chupa um House. Sabe quem é que tem mau hálito? É quem não tem amigo. Então, se tem amigo esticando você, você deveria glorificar Deus. Se tem amigo puxando você de dentro para fora, descobrindo, ajudando você a descobrir o seu potencial, seu melhor amigo é aquele que te desafia. Teu melhor líder é aquele que te desafia. Nunca pare naquilo que você já sabe. Prepara a tua mente. Tua mente é um depósito de informação, mas é eu que decido como que eu vou introduzir isso na vida e o que eu devo introduzir. Nós vivemos numa geração com a mente rápida, irmão. Você mesmo aprendeu a mexer num notebook com 40 anos. Seu filho de 4 baixa desenho. Seu filho de 4 baixa aplicativo que você não sabe baixar. E quando você não descobre alguma coisa no teu notebook, você tem que ter uma crise de humildade e chamar teu filho de 5 anos para te ajudar. É a geração que pensa rápido. Aleluia. Eu quero parar aqui, irmãos. Você está recebendo essa palavra? Ou você está só me ouvindo, gastando tempo? Meu objetivo não é gastar tempo e não é encher linguiça, irmãos. Meu objetivo é desafiar você a crescer. Amém? Para você não ligar para ninguém 3 horas da manhã para orar por você, mas para você dobrar o joelho e dizer: em nome de Jesus. Meu desafio aqui é dizer: você é crente. Você é crente. Você é um servo de Deus. Deus te chamou. Deus está te desafiando. Um homem que governa a sua mente, ele pode dar destino para uma geração, irmãos. Um homem que governa a sua mente, ele vai dar destino para uma geração. E eu vou parar aqui. Não fico doido, fico falando mais e mais.